Pessoal, o INSS acabou de anunciar informações importantes que vão colocar em risco o seu benefício. Você não ouviu errado, tá, pessoal? Não tô forçando a barra. Se você não agir agora, o seu pagamento pode ser cortado sem aviso prévio. O INSS acabou de emitir um comunicado urgente e essa notícia já está deixando milhares de brasileiros em pânico. Estamos falando de revisão, pente fino, corte de benefícios e muitos já tiveram os pagamentos suspensos. Mas calma, se segura, porque nesse vídeo eu vou explicar tudo de forma clara para você. Quem realmente precisa se preocupar, quem não precisa e principalmente você, o que você deve fazer para não perder nenhum centavo do seu benefício em 2025. Esse vídeo é sem dúvidas um dos mais importantes que eu já fiz. Este comunicado do INSS vem sendo aplicado desde 2023, mas ganhou força total agora em 2025. Então, assista até o final, não pule nenhum trecho, porque eu vou revelar e compartilhar aqui o que realmente é vital de você entender. Antes de começarmos esse vídeo, eu quero parabenizar o nosso inscrito José Pinheiro dos Santos, que foi o ganhador do último Pix premiado. Eu vou colocar na tela para você o comprovante do Pix, aonde eu mesmo enviei para ele o valor de R$250, que é o valor que a gente sorteia todos os dias aqui no canal. Então, se você que está assistindo esse vídeo acha que R$250 pode fazer a diferença na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida não, né? Mas no dia a dia ali, talvez na semana, fazer a compra da semana, deixe o seu comentário aqui embaixo para participar do sorteio que acontece todos os dias. Para você participar, basta inscrever-se no canal, deixar o like no vídeo, ativar as notificações e nos comentários coloque seu nome, cidade e escreva o seguinte: Arilson, eu sou aqui de Porto Alegre e eu quero participar do sorteio do Pix, que vai me ajudar muito. Pronto, fez isso, você já está participando, ok? Tem que seguir todas as etapas, se inscrever, deixar o like e comentar. Quanto mais comentar e compartilhar, maiores são as suas chances de ganhar, porque o algoritmo reconhece o seu engajamento e aumenta as suas chances de ser contemplado. Eu não estou falando isso da boca para fora, tá, pessoal? É a realidade. Quanto mais engajado você for, maiores são as suas chances. Pronto, dito isso, vamos agora passar para as notícias. O que está acontecendo de fato no INSS? Bancos suspensos, empréstimos consignados suspensos ou bancos proibidos de oferecer o empréstimo. Agora também nós temos aí o projeto que aprovou na Câmara lá do perdão de dívidas, da anistia total de dívidas de aposentados. O que está acontecendo no INSS e qual agora é a grande notícia? Eu estou falando aqui, pessoal, de uma revisão minuciosa nos benefícios, principalmente no auxílio-doença e em breve nas aposentadorias por incapacidade permanente e aposentadorias por tempo de contribuição. Entre julho e dezembro de 2024, milhares de auxílios foram suspensos e a tendência é que em 2025 os cortes se intensifiquem ainda mais agora se aproximando do final do ano. O governo afirma que o objetivo é nobre: garantir que apenas quem realmente precisa receba o benefício. O problema é que, no meio desse pente fino, muitos aposentados de boa fé acabam prejudicados por erro simples ou descuido com documentos. Então vamos entender um pouco o contexto para que você que está assistindo esse vídeo possa ficar despreocupado. Em 2023, a ministra Simone Tebet declarou que o Brasil estava passando pelo maior pente fino da história, tanto nos programas sociais quanto nas aposentadorias. Foram analisados 684 mil benefícios. Destes, 356 mil foram cancelados após perícias médicas, gerando uma economia de 2,4 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas a pergunta que fica é a seguinte: esse dinheiro está sendo usado para melhorar a vida dos aposentados que esperam anos na fila? E a resposta é, infelizmente, não há sinais claros de que isso está acontecendo. O problema é que, enquanto fraudes devem ser cortadas, pessoas que simulavam doenças ou falsificavam gestos, muitos idosos honestos perderam seus benefícios por descuidos simples.
Esqueceram de fazer a prova de vida, não atualizaram o cadastro no INSS, faltaram com documentos simples ou esqueceram de uma perícia que estava marcada, e mesmo que o sistema automático do INSS, que cruza os dados para verificar se você está vivo, esse mesmo sistema ele pode falhar. Quem não completar a prova de vida pode ter o seu benefício suspenso, até mesmo sem culpa nenhuma, porque você sabe que foi implementado um sistema de prova de vida automática, onde o governo, o INSS, usa vários dados para cruzar essas informações e comprovar que você está vivo. Mas esse sistema não é 100% perfeito, esse sistema falha, e por falhar está colocando muitos aposentados ali em uma situação desconfortável, pois está suspendendo os pagamentos. E aí é uma dor de cabeça tremenda até conseguir regulamentar tudo de novo. Eu vou trazer para você agora os 5 principais motivos que estão levando ao corte de benefícios, para que você já vá ali se antecipando e não passe por esse tipo de problema. Primeiro, falta de comparecimento à perícia médica. Se você não comparecer na data marcada, o benefício é cortado automaticamente. Segundo, documentação médica incompleta. Laudos sem informações detalhadas ou assinaturas podem gerar o cancelamento. Terceiro, recuperação da capacidade de trabalho. Se o perito julgar que você está apto, o auxílio é encerrado, claro. Quarto, não realização da prova de vida. Ela é obrigatória e o não cumprimento suspende o pagamento. Então fiquem atentos a essa questão. Eu vou trazer um vídeo explicando tudo sobre a nova prova de vida para vocês aqui no canal, então fiquem ligados. 5. Condições específicas. Situações como prisão do beneficiário também podem levar ao corte do benefício. O que isso significa? Mesmo quem tem direito legítimo ao benefício pode ser prejudicado por pequenos erros ou por falta de informação. Por isso eu achei muito importante trazer esse vídeo e linkar para você os 5 principais motivos que estão fazendo com que pessoas tenham seus benefícios cortados, para que você evite essa dor de cabeça, não passe por isso. O que esperar então agora na reta final de 2025? O pente fino continua e será ainda mais rigoroso, principalmente em auxílios e aposentadorias por incapacidade permanente. Quem tem tudo em ordem não precisa se preocupar, mas quem relaxar com os prazos, cadastros e documentos pode ter grandes dores de cabeça. Então, meus amigos, sigam os passos que eu passei para vocês. Muitas vezes o cancelamento não é por fraude, mas por detalhes administrativos simples que podem ser evitados. Agora, Adilson, fiz tudo o que você falou aí e mesmo assim eu tive meu benefício suspenso agora no final do ano. O que eu tenho que fazer? Primeiro, se o seu pagamento for cortado, você tem 2 alternativas principais. A primeira é através de um recurso administrativo, que ele é resolvido diretamente com o INSS. E a segunda opção é uma ação judicial. Caso o seu recurso administrativo não dê certo, é possível recorrer à justiça com o auxílio de um advogado. Conclusão e alerta final para vocês. O comunicado do INSS é sério e exige a sua atenção total. O seu benefício está em risco se você não agir corretamente, mesmo sendo honesto. Fique atento às perícias, mantenha a documentação completa, faça a prova de vida, atualize seus dados e não ignore notificações dos aplicativos oficiais do INSS. Estas revisões são importantes para a saúde financeira do sistema, mas viram um risco enorme para os mais vulneráveis se não houver cuidado. Meu papel aqui é trazer informação de qualidade todos os dias para que você não seja pego de surpresa e não perca o seu dinheiro e o seu direito. Então, se você quer continuar sendo ajudado com dicas sobre benefícios, prova de vida, revisões e cortes de auxílio, curta, compartilha e comenta nesse vídeo aqui. O seu engajamento ajuda a trazer mais conteúdo de valor para todos os aposentados e pensionistas que nos seguem. Agora eu deixo vocês aqui com um resumão e qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar sempre buscando melhorar. Forte abraço, que Deus abençoe você e até um próximo vídeo. Nos últimos tempos, muita gente que recebe benefício do INSS ficou bem preocupada, né? Tudo por causa de uns comunicados urgentes falando sobre um risco real de suspensão de pagamentos.
Isso gerou uma apreensão geral no país. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar para milhões de brasileiros. Será que meu benefício está em risco? Bom, a ideia aqui é a gente mergulhar fundo nisso para entender exatamente o que está acontecendo, quem realmente precisa ficar de olho e, o mais importante, o que fazer para não ter nenhuma surpresa desagradável no fim do mês. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de pente fino. Depois, a gente vai ver o tamanho dessa revisão. Vamos passar pelos 5 principais motivos de alerta, o que fazer se o benefício for cortado e, para fechar, uma reflexão sobre todo esse processo. Ok, vamos começar pelo começo. Afinal, o que é exatamente essa revisão super rigorosa que o INSS está chamando de pente fino? Olha, o nome já dá uma boa pista, né? É um processo de revisão bem detalhado que começou lá em 2023 e só vem se intensificando. O discurso oficial é de que o objetivo é nobre: garantir que o dinheiro público vá para quem realmente tem direito. Mas na prática, a coisa tem se mostrado bem mais complexa. E essa revisão tem alvos bem definidos, viu? Entre 2023 e agora 2024, o foco principal tem sido o auxílio-doença. Só que a previsão é que em 2025, o mesmo rigor seja aplicado nas aposentadorias por incapacidade permanente. Ou seja, o pente fino não só continua, como vai se expandir. Agora, vamos tentar entender a dimensão dessa revisão. Porque, olha, os números por trás dessa operação são realmente impressionantes. E aqui, os números falam por si. Presta atenção nisso. Só no ano passado, dos 684 mil benefícios que foram analisados, pasme, 356 mil foram cancelados. É isso mesmo, mais da metade. A escala dessa operação é sem dúvida gigantesca. E todo esse esforço resultou, segundo o governo, numa economia de 2,4 bilhões de reais para os cofres públicos em 2024. É um valor enorme que coloca a escala da operação em uma outra perspectiva. E para a gente ter uma ideia da dimensão histórica disso, a própria ministra do Planejamento, a Simone Tebet, chegou a afirmar que este é o maior pente fino da história do país. Isso mostra que não é uma ação pequena, tem um peso político muito grande por trás. Só que aí fica uma pergunta no ar, né? Uma pergunta crucial. O governo fala bastante na economia que foi gerada, mas não fica muito claro se esse dinheiro está sendo reinvestido para melhorar o sistema, por exemplo, para diminuir aquelas filas gigantescas de gente que ainda espera por um benefício. Certo. Agora vamos para a parte mais prática, talvez a mais importante. O que é que está levando a tantos cortes? Vamos passar pelos 5 principais motivos de alerta e, claro, como evitar aqueles erros que podem custar um benefício. E aqui está um ponto fundamental. A grande maioria dos cancelamentos, veja bem, não acontece por fraude ou má-fé. Acontece por pequenos descuidos, por falta de um documento, por falta de informação. E a boa notícia é que isso significa que a maioria dos problemas pode ser evitada. Então vamos lá, direto ao ponto. Primeiro motivo, faltar a perícia. Isso é corte na certa. Segundo, apresentar laudos médicos incompletos, antigos ou sem assinatura. Terceiro, o perito considerar que a pessoa já está apta a voltar ao trabalho. Quarto, e esse é muito importante, não fazer a prova de vida. E quinto, são casos mais específicos, como a prisão do segurado, por exemplo. E olha, esse ponto da prova de vida merece uma atenção especial. Sim, ela voltou a ser obrigatória e é para valer. O governo até tem um sistema que tenta fazer uma verificação automática, mas ele pode falhar. E o INSS já deixou o recado bem claro. Se o sistema falhar, a responsabilidade de fazer a prova de vida continua sendo do beneficiário. Ou seja, ignorar as notificações no aplicativo pode levar direto ao bloqueio do pagamento. Mas ok, e se o pior acontecer? Se o benefício for cortado? Calma, nem tudo está perdido. Existem sim opções para tentar reverter essa decisão. Basicamente, existem 2 caminhos principais. O primeiro é o recurso administrativo. É uma tentativa de resolver a situação diretamente com o próprio INSS. Se isso não der certo, aí a segunda opção é entrar com uma ação judicial. Nesse caso, com a ajuda de um advogado, busca-se reverter o cancelamento na justiça. Tudo isso nos leva a uma reflexão final. Esse processo todo de revisão é uma ferramenta de justiça para o sistema ou acabou se tornando um risco para os próprios beneficiários? E essa tabela ilustra perfeitamente esse dilema.
De um lado, é claro que cortar fraudes e simulações é necessário para a saúde financeira do sistema. Mas, do outro lado, o grande risco é que beneficiários honestos, muitas vezes pessoas idosas, acabem perdendo seu sustento por erros muito simples, como esquecer um documento ou não ver uma notificação no celular. Então, a mensagem principal que fica é bem clara. 2025 promete ser um ano de revisão ainda mais rigorosa. Manter a atenção total aos prazos, manter o cadastro atualizado e os documentos em ordem é simplesmente fundamental para evitar problemas. A vigilância é, sem dúvida, a melhor defesa. E a gente termina com essa questão no ar para todo mundo pensar. Será que encontramos o equilíbrio certo? Essas revisões são uma ferramenta essencial para manter a integridade do sistema? Ou, na prática, elas acabaram se tornando um perigo enorme justamente para as pessoas mais vulneráveis que mais dependem desse dinheiro? É uma questão bem complexa.